Boa tarde, no Espaço Livre da Rádio Difusora FM 94.1 de hoje. Com muita honra, estamos recebendo o senhor governador de Minas Gerais, Romeu Zema Neto. Ele gentilmente atende a nossa rádio para um bate-papo e transmitir também a sua mensagem à população de Ouro Fino e também à região sul-mineira. Nós começamos cumprimentando os ouvintes da rádio e também os internautas que nos acompanham através das nossas redes sociais. Governador Romeu Zema, boa tarde, seja muito bem-vindo à Rádio Difusora Ouro Fino. Nós começamos aqui, governador, esse bate-papo, franqueando ao senhor um espaço para que nos conte um pouco sobre essa experiência de ser governador de Minas. O senhor que já atua no setor privado, no ramo empresarial, vivendo essa experiência de administrar o bem público. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvinte da Rádio Difusora de Ouro Fino. É uma satisfação enorme estar aí com você. Quero primeiro mandar um abraço para o prefeito Henrique, pessoa que eu admiro muito. E quero contar aqui brevemente para você, Cláudio, para você, ouvinte, o que aconteceu em Minas Gerais nesses 3 anos e 4 meses de governo. Nós assumimos, Cláudio, um estado arrasado. Qualquer funcionário público que esteja nos escutando sabe que o governo passado não cumpria as datas de pagamento do salário. O salário era pago de maneira parcelada, o 13º em 10 vezes, você acabava de recebê-lo em outubro, já estava quase que no momento de receber o seguinte. E os prefeitos também totalmente desrespeitados. Não recebiam aquilo que é de direito deles assegurado pela Constituição. Os repasses do ICMS, repasse do Fundeb, repasse do IPVA, da saúde. Eu cheguei a ver, Cláudio, em diversos municípios, postos de saúde fechados durante a minha campanha, situação que perdurou até nós assumirmos, porque os prefeitos não recebiam os recursos da saúde. Então, Minas Gerais era um estado que estava caótico. Quando eu assumi, faltava medicamento na rede do estado e para comprar medicamento ninguém queria vender para o estado de Minas, porque havia lá dívidas milionárias do estado. Então, uma situação horrorosa, uma situação que eu tenho certeza ninguém gostaria de estar assumindo. Mas, desde o primeiro dia, o meu foco tem sido acabar com qualquer desperdício, tem sido austeridade e seriedade. Eu sou o primeiro governador que não mora no palácio, só lá tinha 32 empregadas para o antigo imperador que governava Minas Gerais. Eu não tenho 7 aviões à disposição, como acontecia no passado, vendi, e os demais hoje são utilizados pela segurança e pela saúde. Hoje nós somos o estado mais seguro do Brasil e, em parte, por causa desse apoio que a segurança tem das aeronaves. De diversos assaltos do cangaço que atormenta algumas cidades Brasil afora, aqui em Minas foram combatidos com a ajuda dessas aeronaves. Em meia hora, no máximo, a nossa polícia está onde esses bandidos tentam atacar. E, depois de muito sacrifício, de arrumar a casa, eram 21 secretarias, hoje são 12. Nós, finalmente, no ano passado, no 2º semestre, conseguimos dar boas notícias. Colocamos o salário em dia, depois de 6 anos sendo pago atrasado. Estamos pagando as prefeituras pontualmente desde o 2º mês do meu mandato. E aquilo que foi retirado indevidamente no passado, na gestão do governador antigo, nós também estamos devolvendo para todos os prefeitos de Minas. Porque não há, Cláudio, como governar sem previsibilidade. É igual administrar a sua casa. Como que você vai planejar a sua vida se você não sabe que dia e qual valor você vai receber aí
da rádio ou dos seus contratos. Então, nós passamos a dar condição para os prefeitos poder investir. Hoje, todos os 853 prefeitos de Minas sabem que eles podem contar com o dinheiro do Estado para fazer os investimentos. E o nosso maior avanço, Cláudio, tem sido na geração de empregos. Não há melhor programa social do que a dignidade de ter um emprego. As pessoas querem oportunidade de crescimento. E, infelizmente, muitos políticos no Brasil se viciaram em dar auxílio emergencial e cesta básica. Em momentos difíceis, faz sentido, numa pandemia, numa recessão, mas o que tem acontecido é, entra década, sai década, o Brasil parece que não sai dessa situação. E o que eu desejo, o meu sonho para todo mineiro, é que ele tenha um emprego, que ele possa, no final do dia, passar num supermercado e levar um chocolate, um agrado para o filho dele, para a filha, e falar, eu estou te dando isso aqui. Isso é que as pessoas querem. E para encerrar aqui essa primeira pergunta, Cláudio, eu tive a grata satisfação, no mês passado, de ir a Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, uma região que tem recebido toda a atenção nossa, e encontrei lá a dona Marilene, 52 anos de idade. E pela primeira vez na vida, Cláudio e ouvinte, ela está tendo a carteira assinada. Aquilo que é comum aqui na região central do estado, aí em Ouro Fino e região, no norte e nordeste de Minas Gerais é uma raridade. A dona Marilene, até hoje, ela sempre tinha sobrevivido de renda incerta, catando material de reciclagem, fazendo uma capina, uma faxina e muitas vezes ficando sem trabalhar. Agora, aos 52 anos, ela está orgulhosa e cheia de esperanças, porque está trabalhando numa usina fotovoltaica que eu fui lá inaugurar. Então, isso é que nós queremos levar para todos os mineiros. Esperança, dignidade, Cláudio. Governador, o discurso mais impactante nos últimos anos que a gente acaba ouvindo diz respeito ao combate à corrupção. O seu governo está findando agora e o senhor tem a confiança dos mineiros? O senhor chegou a enfrentar algum tipo de denúncia de corrupção no seu governo? Cláudio, o governo de Minas tem 300 mil funcionários. É muita gente, maior do que a maioria das cidades do estado. Eu venho do setor privado, eu administrava uma empresa de 5 mil funcionários. Na empresa que tinha 5 mil funcionários, que é muito, muito menor do que o estado, nós tínhamos pessoas desonestas. E aqui no estado também temos. Não há nenhuma cidade de Minas que fique livre de ter alguém desonesto e nenhuma instituição a mesma coisa. Mas o que é diferente hoje, Cláudio, é que nenhum processo administrativo desaparece ou fica engavetado como no passado. Porque no passado, se alguém que era amigo do rei fazia algo errado, não acontecia nada. O processo dele ficava engavetado anos, até prescrever, ou então até desaparecia. O que eu solicito é apuração com total rigor. Se alguém fez algo errado, que seja responsabilizado e até demitido, como acontece muitas vezes. Então, no meu governo, não tem essa questão de proteger alguém. Agora que irregularidades são cometidas, infelizmente, acontece. Quando você tem um volume tão elevado de pessoas, como eu disse, 300 mil, eventualmente você vai ter pessoas procedendo errado. Mas uma notícia boa é que no portal da transparência da Controladoria Geral da União, Minas Gerais ocupava o 20º lugar, Cláudio, quando nós assumimos. E desde o segundo ano do meu governo, nós passamos para o 1º lugar. Então, isso demonstra a seriedade com que nós estamos tratando aqui os processos internos
E isso envolve mostrar tudo. Antes ficava-se tendo um esforço muito grande para esconder. E eu não tenho nenhum esforço nesse sentido. O meu esforço é para trabalhar, é para melhorar a educação, como está acontecendo, reformando mais de 1.300 escolas, é para melhorar a saúde, como também demonstramos durante a pandemia, com a menor taxa de mortalidade dentre os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e a própria segurança. Somos hoje o estado mais seguro do Brasil. Então, é um esforço para produzir e não um esforço para ficar manipulando, maquiando as coisas. Governador, uma das demandas mais antigas aqui da nossa região continua sendo a recuperação das nossas rodovias. Eu cito aqui a MG 459, que ela faz a ligação de Ouro Fino a Monte Sião, a 295, que liga Inconfidentes a Bueno Brandão, sendo a principal reclamação, governador, a MG 290. Ela liga Pouso Alegre até Jacutinga e acesso também com a divisa de São Paulo. Isso é a que mais preocupa aqui os nossos usuários. Muito já se discutiu a respeito dessa rodovia e também alternativas de melhoria. No governo do senhor também, alguns anúncios já foram feitos no decorrer da sua administração a respeito dessa rodovia, mas pouco foi feito até o momento nessas localidades e na MG 290. O porquê disso, governador, e quando que nós teremos uma resposta positiva e eficaz do governo à questão dessas rodovias? E eu pergunto ainda se o senhor considera que o modelo aí de concessão que está sendo proposto para essas rodovias, para iniciativa privada, se é o modelo adequado. Bom, Cláudio, como eu disse no início da nossa entrevista, nós assumimos um estado que não tinha dinheiro nem para pagar a folha de pagamento. É uma situação semelhante a quem não tem dinheiro nem para colocar comida em casa. Será que essa pessoa tem condição de reformar o telhado da casa que está cheio de goteiras? Então, essa era a situação de Minas. Mas, há 2 meses atrás, Cláudio, nós iniciamos o Provias, que é o maior programa de recuperação das estradas de Minas Gerais da última década. Graças, principalmente, ao acordo celebrado na tragédia de Brumadinho, nós estamos agora investindo 2.150 bilhões na recuperação de diversos trechos de Minas Gerais, mais de 2.500 quilômetros. A questão, Cláudia, é que nós temos 10.000 quilômetros em situação que precisa de recapeamento, e o recurso dará para recapear 2.500. Então, nós estamos sendo obrigados a fazer essa recuperação em ondas. E estamos privilegiando, dando oportunidade para todas as regiões do estado. Dessas rodovias que você mencionou, nós já estamos recuperando a MG 295 nos trechos entre a BR 381 e o município de Senador Amaral, que tem 15 quilômetros, investindo nesse trecho mais de 9 milhões de reais. E também o trecho entre a MG 173 e o município de Consolação. Aí são mais 17 quilômetros e mais 5 milhões de reais investidos. Com relação à MG 290 e MG 459, o que nós já providenciamos foi uma melhor manutenção até que nós tenhamos condição de fazer o mesmo nessas rodovias, que é um recapeamento completo, melhorias. Infelizmente, nós não temos aqui os 10, 15 bilhões que seriam necessários para recuperar tudo imediatamente. Mas que fique muito claro, já iniciamos o processo de recuperar as rodovias do estado. Desde 2 meses atrás, Cláudia, as rodovias, em vez de estarem piorando, elas começaram a melhorar. Mas num estado como Minas Gerais, que tem o tamanho da França, que tem quase 30.000 quilômetros de rodovia, não dá para fazer isso tudo simultaneamente. Mas com toda certeza, e principalmente com a ajuda dos deputados que têm nos apoiado aí, nós vamos estar levando adiante em breve essa recuperação. Eu quero aproveitar aqui
está agradecendo os deputados que representam tão bem a região, que é a delegada Sheila, o deputado Noraldino Júnior, o Charles Evangelista, o Eros Biondino e também o Bilac Pinto, deputados que realmente têm lutado muito pela região e que muitas vezes nos proporcionam recursos para estar ajudando numa recuperação mais rápida das estradas. Governador Zema, entrevistado de hoje do programa Espaço Livre, neste ano houve um embate entre o governo e a Assembleia Legislativa no que diz respeito aos reajustes concedidos aos servidores públicos da saúde, da segurança pública, né, e também da educação. E houve também uma discussão em torno da fixação do piso salarial do magistério. Eu pergunto para o senhor se o senhor considera que os deputados estaduais agiram politicamente ao propor um reajuste maior e sancionar um reajuste maior aos servidores estaduais, e pergunto também sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em assinar uma portaria fixando o piso do valor, aparentemente sem conhecer a situação financeira e fiscal dos estados, governador. Cláudio, eu gostaria muito de ter dado, principalmente por ser um ano eleitoral, 30%, 40%, 50% de reajuste, concorda? Isso me deixaria com uma popularidade muito boa, eu ficaria muito bem visto, mas, infelizmente, eu não sou irresponsável. Primeiro, que o Estado está fazendo de tudo para poder dar o reajuste de 10%, que já foi pago esse mês, e todo funcionário público estará recebendo a diferença de janeiro, fevereiro e março já no mês que vem. Então tem aí mais uma bolada que será paga no mês que vem, referente, retroativo a esses 3 meses. E não adianta, Cláudio, você querer fazer algo que fica bonito agora, mas que no futuro vai te causar um problema gigantesco. Dar um reajuste desse agora é a mesma coisa que você vender a sua casa para tirar as melhores férias da sua vida com a sua família. Você vai ficar 1 mês, 2 meses viajando o mundo inteiro, mas depois você vai ter de voltar para o mundo real. E o mundo real não tem como você fugir dele. Nós temos de lembrar que o Estado tem uma receita e tem uma despesa. E o que nós estamos fazendo é o limite. Então, nós temos aqui uma restrição financeira, uma restrição que eu não serei responsável de deixar de lado. E temos também, Cláudio, uma restrição legal. Existe a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe estados que estão quebrados, como Minas Gerais ainda está, de dar reajuste diferenciado e maior do que a inflação do ano anterior. Então, eu ainda estaria cometendo um ato de improbidade e poderia até amanhã responder um processo por isso. Com relação ao piso das professoras, eu quero deixar aqui muito claro que as professoras de Minas recebem o piso, sim, proporcional à carga horária. Isso já tem decisões judiciais. Infelizmente, tem muita gente que se aproveita, tanto políticos fazendo politicagem e sindicalistas que não representam adequadamente e com responsabilidade a categoria, falando que todos têm de receber o piso. Quem trabalha, Cláudio, 40 horas recebe o piso. Agora, será que é justo pagar o mesmo para quem trabalha 40 horas ou aquilo que se paga para quem trabalha 20, 24 horas? Eu deixo essa pergunta aqui no ar. Se alguém trabalha meio período e outro trabalha período integral, tem de receber o mesmo piso? Do nosso ponto de vista, e a Justiça também interpretou dessa maneira, você paga proporcionalmente. Então, tem de ficar muito claro, o piso está sendo pago proporcionalmente à carga horária, com decisão judicial que dá razão para o Estado.
Então, se amanhã a justiça decidir diferente, que todo mundo, inclusive quem trabalha 1 hora por semana, tem de receber o piso, nós vamos ter de pagar. Mas a justiça foi sábia e deu essa decisão. Então, nós hoje somos, inclusive, obrigados a cumprir a decisão judicial, que, no meu entender, é a correta. Em relação ao posicionamento do presidente Bolsonaro? Então, o presidente fez esse reajuste do piso dos professores e deixou numa situação difícil muitos estados. Aqui em Minas Gerais, com esse reajuste de 10% que nós concedemos, Cláudio, nós ficamos acima do piso. Pouca coisa, mas ficamos acima. Então, Minas Gerais, vale lembrar, está pagando hoje acima do piso. Mas muitas prefeituras que não têm recursos, muitos estados que têm uma folha de pagamento que é onerosa, vão ter uma seríssima dificuldade para poder pagar esse reajuste. Então, o presidente falou, eu estou aumentando o valor, mas não falou de onde os estados e esses municípios vão tirar esse valor. Então, não adianta fazer auê. Eu falo que precisa ter responsabilidade. Se você fala que vai aumentar o salário, primeiro você precisa ter de onde tirar o recurso. Se você só fala que vai aumentar o salário e não tem de onde tirar o recurso, vai repetir o que aconteceu aqui em Minas Gerais no governo passado. Atrasar salário, estrada sem manutenção, que é o que você falou aí, escola sem servir merenda ou servindo só um sopão de arroz ou de feijão, como acontecia, mas eu quero deixar muito claro, eu sou responsável, eu faço aquilo que é possível, aquilo que a lei determina. Então, temos de estar atento para a realidade. Não adianta viver no mundo da fantasia, porque a realidade é só questão de tempo para chegar e mostrar que não adianta querer fugir dela. Governador, o Congresso Nacional aprovou no último dia 4 de maio o piso nacional da enfermagem. Isso também pode gerar desconforto para o Estado, pode impactar também nas contas do Estado. O seu governo já se debruçou sobre essa questão? Nós já avaliamos o funcionalismo do Estado que trabalha na saúde, na área da enfermagem, Cláudio. Ele já recebe acima desse piso. Eu queria também que o Congresso tivesse estendido isso para todas as categorias. Por que o fisioterapeuta não tem direito? Por que o farmacêutico não tem direito? Aí eu acho que nós teríamos de tabelar todas as profissões no Brasil, concorda? Porque, na minha opinião, valorizo muito a enfermagem, o profissional da área da saúde, mas por que só a enfermagem? Por que não as outras profissões? E fica aqui um alerta, Cláudio, que vai criar um problema, porque todo tabelamento de preço gera efeitos colaterais. É provável que muitas prefeituras, muitos estados, que não é o caso de Minas, que já paga acima do piso determinado, venham a ter problemas com o pagamento e, dependendo da situação, Cláudio, o que vai acontecer, infelizmente, enfermeiras serão substituídas por técnicos de enfermagem, que também foi tabelado com um valor menor. Então, quando se tabela, você acaba gerando esse problema, tipo um mercado paralelo, onde as pessoas começam a agir para poder fugir de um tabelamento de preço. O que eu acredito muito, Cláudio, é nós desenvolvermos Minas, desenvolvermos o Brasil, para ter aqui, igual acontece em país desenvolvido, onde ninguém vai trabalhar e vai ganhar menos do que R$10.000 por mês. Tem muita gente saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, onde não tem trabalho, salário tabelado, e ganha no mínimo 10, 15 mil reais por mês. Por quê? Porque lá todo mundo tem emprego, todo mundo é valorizado. É nisso que eu acredito, é no desenvolvimento. E é o que nós temos procurado trazer para Minas Gerais, Cláudio. Nós temos atraído muitas indústrias, a própria região sul do estado,
e criamos mais de 500 mil de empregos nessa gestão nossa até agora. Empregos com carteira assinada, porque sem contar aqueles informais. Isso é que faz o salário melhorar ao longo do tempo. Tabelamento, na minha opinião, é uma ilusão. Pode resolver alguma coisa, mas logo, como eu falei, a realidade vem à porta. Então, se alguém está achando que está sendo beneficiado, pode ser que no futuro venha, inclusive e infelizmente, a ser substituído por alguém que, em vez de ter curso superior, seja técnico de enfermagem. Governador, caminhando já para os momentos finais da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse nos falar, estamos saindo aí de uma pandemia da Covid-19, os números já estão melhorando, embora por conta aí da desobrigação do uso de máscaras em locais abertos e fechados, há essa alteração nos números de casos da doença. Estamos saindo então da pandemia, como eu disse, mas estamos agora começando a enfrentar uma epidemia de dengue. Existe um plano de contingenciamento no estado para enfrentar aí essa epidemia de dengue que está começando, porque estamos até com falta de testes de dengue no estado. Cláudio, nós tivemos um ano de 2020 e 2021 muito tristes. Esses 2 anos vão ficar aí na nossa memória como os anos da pandemia, e até mesmo janeiro, fevereiro desse ano, nós ainda tivemos aí um final de pandemia com aquela variante Ômicron. E em Minas Gerais, tivemos muita perda de vida, mais de 50 mil pessoas perderam a vida aqui para a pandemia, e agora parece que a pandemia se transformou já numa página virada. Temos números cada vez menores, são municípios que passam aí, às vezes, semanas sem notificar um caso, muito menos um óbito. Mas eu quero aproveitar e fazer aqui um apelo para quem não concluiu a imunização, que vacine, porque isso é que garante essa melhoria. Muitas pessoas têm restrição, não querem levar o filho, e é necessário, porque quanto mais gente imunizada, menos o vírus vai estar andando por aí e sendo transmitido. E a nossa grande preocupação agora, Cláudio, são 2. Temos, além dessa questão da dengue que você citou, a questão das cirurgias eletivas. Durante a pandemia, nós tivemos milhares de mineiros que ficaram aguardando, porque todos os leitos foram destinados para paciente Covid, cirurgias ortopédicas, cirurgias ginecológicas, cirurgias diversas, que acabam prejudicando muita qualidade de vida, gerando dor muitas vezes, e até mesmo a incapacidade de trabalhar ou de andar adequadamente. Mas nós lançamos o Opera Mais, 204 milhões de reais, que estamos repassando para toda a rede hospitalar de saúde do estado, para que essas cirurgias comecem a caminhar com maior agilidade, porque é muita gente sofrendo, é muita gente aguardando há anos determinadas cirurgias e não dá para poder conviver mais com isso. Então, estamos atacando esse problema e temos ainda o problema da dengue, que a Secretaria de Saúde está tomando as providências necessárias para poder fazer com que isso não se transforme em mais um problema de saúde. Temos já conhecimento dessa questão, estamos aqui tomando as medidas urgentes para que haja aí medicamento e tratamento para todos o quanto antes no estado todo. Governador, falando agora um pouco a respeito da política e também das próximas eleições, o senhor declarou no início de abril que o assunto reeleição para o senhor seria para o segundo semestre. Nós estamos aí praticamente há 1 mês e meio da chegada do segundo semestre. Governador Romeu Zema pode falar em reeleição neste momento? O senhor pretende disputar, lançar seu nome também pré-candidato?
permanece no Partido Novo? Será partidário em relação também às pessoas que vão estar concorrendo às eleições, à Câmara dos Deputados, à Assembleia? Sim, Cláudio. Hoje eu posso dizer que eu sou um pré-candidato, né? Esse é o nome certo, mas eu estarei envolvido em campanha somente naquele período que o Tribunal Eleitoral determinar. O meu tempo aqui hoje, Cláudio, é todo dedicado a melhorar Minas Gerais. Você disse muito bem, nós temos aí problema na saúde, da dengue, nós temos de recuperar a estrada, e se fosse outro governador aqui, em vez de estar tratando desses problemas, ele estaria preocupado com voto. Eu falo que voto, Cláudio, é consequência e não objetivo. Porque ninguém que está aqui nos escutando come voto, recebe voto no final do mês, consegue pagar a conta com voto. E parece que a maioria dos políticos, infelizmente, no Brasil, só pensam em voto. Para mim, voto vai ser consequência de um trabalho sério, de um trabalho bem feito. E vai ser uma eleição muito diferente daquela que me elegeu em 2018. Primeiro, que naquela eleição eu era um candidato totalmente desconhecido, que nunca tinha ocupado um cargo público, que só tinha projetos, propostas. E agora, Cláudio, nós já temos muito o que mostrar. Mostramos que uma gestão séria, que não tolera corrupção, uma gestão meritocrática, consegue fazer um Estado melhorar. Mas ainda temos muito o que fazer, e é por isso que eu serei candidato novamente, estarei aí pleiteando uma reeleição, porque em 4 anos não dá para recuperar um Estado que estava tão estragado quanto Minas Gerais. Eu quero que as nossas estradas, Cláudio, fiquem todas iguais às estradas de São Paulo, pelo menos. Eu que sempre viajei muito de carro, sentia vergonha de ser mineiro quando eu saía de Minas e passava a divisa com São Paulo. O meu sonho é que as nossas estradas sejam tão boas. Igual eu falei, já começamos a recuperar, mas vamos precisar ainda de alguns anos para poder concluir, que é muita estrada. Minas Gerais é maior do que a França. Não dá para fazer tudo em 4 anos. Finalizando, então, governador, agora uma questão do cenário nacional. Como que o senhor avalia essa polarização que se anuncia, né? Que se espera que ocorra nas próximas eleições? O senhor é a favor dessa polarização ou o senhor defende a apresentação de uma terceira via para concorrer à presidência da República? Cláudio, como filiado ao Partido Novo, o meu apoio é para o nosso candidato, que é o Felipe Dávila, uma pessoa que tem muita capacidade, mas que da mesma maneira que eu há 4 anos atrás é pouco conhecido. Então, meu apoio é a ele é uma terceira via, e o que nós temos assistido, Cláudio, infelizmente, é um lado ficar jogando pedra no outro. Eu não fui eleito jogando pedra, eu fui eleito apresentando propostas. Então, o que eu gostaria é que esses candidatos apresentassem propostas. Quantos empregos eles querem gerar? O que eles querem fazer para o Brasil desenvolver? Mas ficam só apontando o dedo um para o outro, só acusando, e as pessoas não querem isso. As pessoas querem que a vida delas melhore. E, infelizmente, política no Brasil, eu pude assistir isso aqui, se transformou num jogo de distribuir privilégios e favores. E eu sou um governador, Cláudio, que não tenho um parente aqui no governo, não tenho um apadrinhado aqui. Trabalha comigo quem foi selecionado, quem é bom. Igual o técnico da seleção faz. Se você quer ganhar uma Copa do Mundo, você tem de montar um time bom. Então, eu vejo que a nossa classe política tinha de estar levando adiante propostas dessa natureza. Porque ficar assistindo a acusação, está todo mundo cansado já. Ok. No Espaço Livre de hoje, conversamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, agradecemos muito a sua atenção, a sua gentileza, e o comportamento do senhor nas entrevistas,
quando conversa com a imprensa, deveria servir de exemplo para outros políticos que muitas vezes acabam hostilizando o setor de imprensa, a área de comunicação, e isso não enriquece o sistema democrático brasileiro. Obrigado pela sua atenção, pela sua entrevista, e o espaço agora para suas considerações finais. Bom, eu quero aproveitar, Cláudio, nesse encerramento aqui, e lembrar o grande papel que a imprensa tem, porque a imprensa muitas vezes é que relata aquilo que não está caminhando bem, que deixa claro aquilo que os governantes fazem de errado para servir de alerta à população. Então, a imprensa responsável tem um grande papel em qualquer democracia e tem de estar atuando, tem de estar policiando o setor público, sim. Desde, é lógico, que seja responsável. O problema é quando a imprensa é de um deputado e aí ela só fala mal de um e elogia o outro sem fazer aí um juízo correto. Mas a imprensa séria sempre terá o seu lugar. E eu encerro aqui dizendo, Cláudio, que eu repeti agora há pouco, que o meu sonho é uma Minas Gerais desenvolvida, com um emprego digno para cada mineiro. Queremos que as pessoas tenham dignidade, não que elas fiquem dependendo de políticas governamentais como cesta básica, auxílio emergencial. As pessoas querem autonomia. Eu não acredito em governo que fica sujeitando as pessoas à dependência. As pessoas querem poder ganhar o seu dinheiro e gastá-lo da melhor maneira que entenderem, e não ficar pegando uma fila para retirar a cesta básica. E nós temos feito aqui de tudo, atraindo grandes empresas, valorizando os produtos que são produzidos em Minas Gerais, como o café. Tive a oportunidade, Cláudio, mês passado, de ir a Varginha, visitar o sítio da dona Maria José, que hoje está conseguindo uma renda muito melhor, porque o café de qualidade dela hoje não é mais uma commodity, não é mais um produto tabelado, é um produto que consegue um preço muitas vezes maior do que o café comum. Então, isso é que nós queremos, valorizar quem produz esse café bom, valorizar quem produz o queijo artesanal, que nós fizemos o mesmo. Tenho conversado com queijeiros, e aqueles que conseguiram se enquadrar, ter o selo, estão tendo um problema hoje que todo mundo queria ter. Não conseguem atender a demanda, não conseguem atender os pedidos que chegam. Então, isso é que nós queremos, valorizar o produtor rural para que ele seja rentabilizado, consiga investir na propriedade dele, aumente a produção e gere empregos. Então, saímos, Cláudio, de um círculo vicioso em Minas Gerais e estamos começando um círculo virtuoso. Com isso, nós vamos ter condição de recuperar estradas, de continuar melhorando a segurança ainda mais, a educação e assim por diante. Boa tarde, foi um prazer estar aí com você, Cláudio, e ouvinte da Rádio Difusora. Forte abraço, governador, sucesso na missão de conduzir Minas Gerais.